Estamos ao vivo. Alô, som. Teste. Você está com teste aí também, Paulo ou Felipe? Está saindo a voz já? Agora sim, estamos ao vivo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu sou Rejane. Esse aqui é o Felipe. Esse aqui é o nosso amigo Paulo, de volta essa noite. E nós somos os facilitadores do estudo dessa noite. Estamos no nosso canal do Gelco, Selve, a Gênese. O Selve é uma casa no Rio de Janeiro, uma casa espírita no Rio de Janeiro. Esse estudo, ele é presencial, mas diante do cenário atual, nós estamos fazendo esse vídeo, esse estudo pela internet. Então, fiquem à vontade para participar com comentários e dúvidas aqui pelo YouTube. Vamos ver quem é que chegou para dar o boa noite. A gente já tem aqui o Rodrigo Coelho. Boa noite, Rodrigo. A Luísa Dutra. Boa noite, Luísa. O Tiago. Pessoal, não deixa de vir nunca, graças a Deus, obrigada. E a Vânia Xavier. Por enquanto, a gente tem um timinho bem bacana aqui para interagir com a gente. Bom, e a gente vai começar, como sempre, com uma paginazinha de preparo, né? Enquanto isso, o pessoal vai chegando. A página de hoje é do livro O Espírito de Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A indulgência. A luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas, e principalmente as da indisciplina, podem alterar o clima de paz em redor de nós, e dentre eles se destaca a palavra impensada, como forja da incompreensão a instalar entre choques. Daí o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, ampliando os recursos de entendimento nos ouvidos alheios. Sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém, hoje suscitará o mal para nós amanhã. A mágoa não tem razão justa e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estime. E ante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplos em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho, a fonte inexaurível da verdade. Você, a mostra da grande prole de Deus, carece do amparo de todos e todos lhe solicitam amparo. Saiba, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho, inerte e frio, retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor, consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. André Luiz. Excelente página, né? O Paulo que faz a prece, Paulo?
Assim, aqueles que desejarem, vamos, se quiserem, né, fechar os nossos olhos, se concentrar, como sempre fazemos em nossas orações, em nossas preces, o pensamento no Criador, em Deus, nosso Pai Supremo, que possamos, né, primeiramente louvá-lo por essa oportunidade, por todas as benesses que Deus nos dá na criação, nos recursos que nos possibilita aqui durante essa etapa da vida, né, encarnado, de estarmos aprendendo sobre o conhecimento em geral e eticamente, moralmente, construindo valores e conhecendo a lei de Deus que se funda na prática do bem, da caridade, e isso só se dá na relação humana, nas relações sociais, em contato com o outro, encarnado principalmente na matéria, para superarmos as atribulações, as provas e cumprir as missões das quais fomos enviados para fazer. E esse estudo, né, possa nos ajudar a compreender, a nos resignar nos momentos difíceis que nos afeta, que afeta aos nossos próximos ou a um terceiro, que possamos compreender e através desse manancial de instruções ditas pela espiritualidade maior, sob a coordenação de nosso irmão e mestre maior Jesus, coordenador, governador espiritual da Terra, sob a liderança do Espírito de Verdade, que possamos aproveitar estes momentos de estudo, que possamos receber as boas inspirações, as boas intuições, e que tudo aqui possa ser proveitoso, justamente para termos mais ideias, mais recursos na hora em que nosso concurso, seja de que modo for, se fizer necessário. Agradecemos aos bons espíritos guias que acompanham cada um de nós, que guiam a tarefa do estudo, e todas as turmas nesse momento vinculadas ao Centro Espírita Luz de Verdade, que estão no mesmo propósito, que formam uma família específica, todos possam estar amparados, seja aqueles trabalhadores que preparam estudo, aos participantes que também participam do estudo, enriquecendo, e que todos possamos formar uma comunhão de bem, uma comunhão de ideias, e a única finalidade de estarmos nesse horário aqui reunido não é aprender por aprender, mas aprender para criarmos valores no bem que possa resultar em nossa reforma íntima no dia a dia e em nossa ação benéfica na sociedade, no contexto em que estamos sendo inseridos, que possamos fazer sempre o nosso concurso em prol da construção do mundo melhor, de uma sociedade mais justa. E com essas palavras iniciais, agradecemos, louvamos e pedimos a permissão para iniciar mais um estudo em teu nome, que assim seja. Graças a Deus. E aqui, ó, chegou mais gente. Luciane Delfino, boa noite. Seja bem-vinda. E Lise Maria também, boa noite, viu? Seja bem-vinda. Bom, eu queria falar com vocês um pouquinho e dar uma boa notícia, né? Porque a gente está nessa parte assim um pouquinho maçante e tal do estudo. O estudo da Gênese, ele é pesado, né? No início, a gente fala de muita coisa assim, um pouco técnica, né? Um pouco científica. Mas, ó, a gente já passou pelas revoluções do globo, ou melhor, até antes, né? A gente já falou da... Olha, tem coisa pra caramba, como a gente já falou de coisa dessa. A gente já passou pelo caráter da revelação espírita, já falamos sobre Deus, já falamos sobre o bem e o mal, falamos do papel da ciência na Gênese, falamos dos antigos e dos modernos sistemas do mundo, passamos por toda a uranografia geral, falamos sobre cometas, galáxias, estrelas, Via Láctea,
Falamos sobre o esboço geológico da Terra, o estado primitivo, primário, secundário, terciário, diluviano. E agora a gente está num capítulo que é bem pequenininho, a gente começa hoje, termina hoje mesmo, que é o capítulo 8, Teorias sobre a Formação da Terra. E nós vamos falar aqui, os nossos amigos Felipe e Paulo vão falar sobre a teoria da projeção, a teoria da condensação, a teoria da incrustação e a alma da Terra. E aí, gente, uma boa notícia, né? Logo depois, a gente vai começar a falar, ainda vai falar um pouquinho sobre os cataclismas, né? A gente vai começar a falar sobre o dilúvio bíblico, revoluções e idade das montanhas, vai passar para a gênese orgânica, né, que é já a formação primária dos seres vivos, a geração espontânea, o homem corpóreo, e a gente vai começar a entrar já logo, acho que já para o próximo mês, na gênese espiritual, gente. Então, olha, a gente vai começar a entrar efetivamente no assunto que mais interessa ao pessoal. Então, ó, respira fundo, mais um pouquinho de aprendizado. Eu sei que aprender e exercitar o cérebro é um pouquinho doloroso quando a gente está muito tempo parado, mas olha, vai ser muito útil para a gente mais na frente, vai ser super bacana, porque os meninos estão se dedicando muito a tornar isso simples para a gente entender. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe. Felipe, bom estudo para você, tá bom? Obrigado, querida. Para todos nós. Minha voz está saindo legal aí? Tá? Tá ótimo. Então vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite. Mais uma segunda-feira. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, tá? O que a Regiane falou é importantíssimo, né? Assim, inclusive para a gente refletir que o que vem pela frente também depende do que está por trás, né? Pelo que a gente passou, né? Então, a gente está no 5º livro, vocês já conhecem bem esse autor, né? O escritor Allan Kardec, e você sabe que ele não dá não dá, como é que é? Não dá ponto sem nó, né? Então, tudo tem um sentido pedagógico que ele coloca em cada capítulo, e não é diferente. O capítulo de hoje, que começa e termina hoje, né? Como a Regiane falou. Então, ele vai falar, o título do capítulo chama-se Teorias sobre a Formação da Terra. Então, ele vai falar de teorias, né? Ele vai falar de hipótese, né? Ele vai falar de algo especulativo, tendo como princípio o ano de 1868, né, os conhecimentos da ciência e dele que ele tinha à época. Tá? Então, para que a gente fique bem atento nesses estudos, para que a gente consiga atualizar alguns componentes que ele coloca aqui, que é a minha proposta aqui também de fazer com vocês. Tá? Então, são teorias, são hipóteses, né? Até porque quando se fala de formação da Terra, quando a gente falou dos capítulos anteriores sobre os períodos da escala geológica moderna, não é tão difícil de você chegar aos fatos. Por quê? Porque basta você investigar a geologia investiga, né, os seus minerais, e através da sua formação, através destes, você consegue entender um pouco de como foi a formação. Agora, um período que antecede, né, a formação da Terra, como não se tem muitos elementos para se reconstruir, então é muito adequado falar-se em teorias, né? Porque através da evolução da ciência, essas teorias vão ganhando força, né? Né, a ciência ela vai se desenvolvendo através dos séculos e algumas teorias vão perdendo força e outras vão ganhando força. Então, sim, sem mais delongas, no primeiro subitem nós temos uma primeira teoria, uma primeira hipótese, chamada de teoria da projeção.
E o que significa projeção? É algo semelhante como um arremesso, como algo que vai arremessado, né? Ser projetado. Então, é de uma teoria que fala da formação da Terra sobre o entendimento de um arremesso, de uma projeção. Então, vamos entender o que ele quis dizer aqui. Né? Então, logo no primeiro parágrafo, ele já dá nome aos bois. Ele coloca assim, acompanha aí no livro aí de vocês. De todas as teorias relativas à origem da Terra, a que alcançou mais credibilidade nestes últimos tempos, 1868, não é esse tempo agora, foi a de Buffon. Seja pela posição que ele desfrutava no mundo científico, seja porque nada mais se sabia além do que ele disse naquela época. E naquela época, é ali entre 1750 e 1788, quando ele desencarnou. E ele foi um naturalista francês. Então, né, reforçando, Kardec já coloca aqui, com a sabedoria de que essas descobertas, às vezes, é com o tempo que elas ocorrem, então ele posicionou muito bem essa teoria a essa época, aquela época de lá, né? Dando o nome dessa teoria e dizendo que ela era a que mais tinha credibilidade em função da posição desse cientista, desse naturalista à época. Né? Vamos entender agora, vem a descrição do que é essa teoria. E ele coloca assim, esse naturalista, vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, Buffon, esse pesquisador, concluiu dessa uniformidade que eles devem ter sido postos em movimentos pela mesma causa. Então, o que ele quis dizer? Vou compartilhar uma imagem aqui com vocês, só para que a gente consiga entender bem o que ele está falando. Compartilhei a imagem errada, espera aí. Aqui, esta daqui. Então, ele quis dizer isso aqui. Só esquece o Plutão ali, que ele está meio fora dos 7,5 graus de inclinação, porque este foi descoberto depois dessa escrita, né? Então, ele via esses movimentos... Deixa eu botar um movimento aqui. Ver se aparece aí para vocês esse movimento. Né? Então, observe o que Buffon disse à época, que observem esses corpos celestes, esses planetas, em função da sua estrela, que é o Sol, eles não divergem muito a altura, né, em relação ao Sol, eles estão relativamente a uma inclinação de 7 graus, e ele disse assim, olha, eu acredito que a causa, existe uma única causa, porque é muito uniforme, os astros, eles são redondos, eles fazem o mesmo movimento, né, do Ocidente para o Oriente, cada um com a sua massa, velocidade, mas pode ser que seja uma única causa que tenha gerado estes planetas, inclusive o nosso. Né? Então ele disse assim no segundo parágrafo, em sua opinião, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa teria se chocado com ele, raspando a superfície, destacou uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em vários fragmentos. Então, olha aqui, não sei se o meu mouse aparece. Meu mouse aparece aí, gente? Aparece, não? Tá. Então, ele imaginou, nessa teoria, que um cometa, que é aquele objeto celeste que viaja os universos, as galáxias, as nebulosas, ele não fica circunscrito num sistema, no caso, por exemplo, o nosso aqui, apesar de existirem asteroides que ficam circunscritos,
Mas ele diz que um asteroide vindo daqui, meio que esbarrou aqui na pontinha do Sol, e ali tirou umas cascas, e essas cascas deram origem a esses objetos celestes aqui que a gente está vendo aqui. Essa é a teoria dele. Aí ele continua assim no parágrafo seguinte. Esses fragmentos formaram os planetas que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da elíptica, né? Então, se o movimento do asteroide foi esse aqui, ele atingiu aqui de casquinha, essas casquinhas saíram e continuaram neste movimento aqui, né? Nessa elíptica, né? Porque é um movimento que a ciência já provou, que a ciência já provou dos astros em relação, dos planetas em relação ao Sol. Né? Então, ele continua assim, esses planetas seriam, assim, parte da substância incandescente do Sol, por conseguinte, teriam sido incandescentes em sua origem. E ele continua, levaram-se para resfriar e consolidar um tempo proporcional ao seu volume, e quando a temperatura o permitiu, a vida apareceu na sua superfície. Tá? O que ele quis dizer aí é esses pedaços de Sol que continuaram fazendo parte da órbita, da translação, eles também eram quentes e incandescentes como o Sol, e eles foram se esfriando, né? E houve toda uma transformação nesse resfriamento em que a vida, em algum momento, apareceu nesses orbes, né? Então, ele mescla, a teoria dele mescla um pouco de tudo que a gente estudou até agora, de todos os capítulos que a gente estudou até agora. Quando a Regiane falou lá atrás das nebulosas, em que elas geravam pela força centrífuga, que elas, de uma estrela como o Sol, que elas soltavam alguns elementos, e esses elementos, pela força centrípeta, elas ficavam incandescentes, e com o tempo elas se resfriavam em função da sua distância com o astro maior. Né? Então você vê que é uma teoria que aparentemente tem tudo do pouco que a gente já estudou. Né? E que leva um tempo para se resfriar, e esse resfriamento dá toda uma ideia de solidificação desse astro e todo esse movimento, períodos de vida, das bactérias até os seres humanos. Né? Ele continua assim, em virtude da diminuição gradual do calor central, a Terra chegaria ao seu fim, de certo tempo, a um estado de resfriamento completo, a massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. A diminuição da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria o decréscimo e depois o desaparecimento de todos os seres organizados. O resfriamento, tendo começado pelos polos, ganharia pouco a pouco todas as regiões, até mesmo a linha do Equador. Né? E ele diz até um movimento futuro, do que seria o movimento futuro da Terra, de se esfriar por completo e a gente deixar, como seres encarnados, a vida humana, né, de espíritos encarnados, não ser mais possível. E, obviamente, esses espíritos serem colocados em outras habitações, né, em outros planetas, e cuja a vida de um homem, de uma mulher, de um cachorrinho, seja possível em função de todas as suas características necessárias para a gente sobreviver. E ele continua assim, tal é, segundo Buffon, o estado atual da Lua,
que menor do que a Terra seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha excluída para sempre. O que se conhece, inclusive, atualmente da Lua é, assim, né, um planeta em que não existe uma vida da forma com que a gente compreende a vida aqui no planeta Terra, da bactéria até os seres humanos. Ele faz um comparativo com a Lua. Olha a Lua, então muito provavelmente isso seja o futuro da Terra. E ele termina assim: o próprio Sol viria a ter um dia a mesma sorte, né, de perder toda essa energia, essa fusão, e voltar a ser uma supernova, como a gente viu logo lá no início, muito no início mesmo, o ciclo natural dos corpos celestes, né? Que depois vai dar origem a uma outra nebulosa e assim recomeça todas as criações. Bom, esse é o primeiro item, onde Kardec dá espaço à teoria de Buffon e ele coloca integralmente aqui, sem fazer nenhum contraponto. Ele faz esse contraponto no item 2. Deixa eu tirar aqui, esqueci de tirar aqui. Ele faz esse contraponto no item 2. Ele comenta essa teoria segundo o entendimento da época dele, né? Ali por volta de 1860. Ele diz assim, vamos lá no livro. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está hoje completamente abandonada pelas seguintes razões. Então, como eu tinha dito, ele vai contradizer a teoria segundo as novas descobertas. Ele coloca assim no primeiro item, muito interessante. Né? Durante muito tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com o planeta podia ocasionar a destruição deste. Nesta hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Então, olha só, o que Kardec colocou aí? Ele diz, entendia-se, né, que os cometas eram um corpo exclusivamente sólido, uma rocha, e que, em contato com o Sol, poderia fazer frente ao Sol e tirar um pedacinho dele. Bom, se os cometas fossem assim, até que a teoria poderia ser válida, mas aí Kardec descobriu, no segundo ponto aí que ele coloca, que não era exclusivamente formados por rochas. Ele diz assim, sabe-se agora que os cometas são formados por uma matéria gasosa que, embora condensada, é bastante rarefeita, para que se possa perceber estrelas de grandeza média através dos seus núcleos. Nesse estado, oferecendo menos resistência ao Sol, é impossível que ele consiga, num choque violento como estes, sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção de massa solar. Então, hoje, o que a ciência diz como são formados os cometas? Não só de matéria gasosa. Então, a ciência atualmente define os cometas como blocos de gelo e rocha, com alguns quilômetros de extensão. Né? E quando esses cometas se aproximam do Sol, esse gelo ele é derretido, não fica nem em estado líquido, ele já vai direto para o gasoso. No entanto, é a justificativa de formar aquele rastro, né, que a gente vê, né, ou seja, é aquele gelo sendo derretido, e o que sobra do cometa não faz frente ao tamanho do Sol. Então, confirmando a hipótese de Kardec de que essa teoria de que algo colidiu com o Sol em função da sua magnitude e potência energética, tirar um pedacinho dele para formar outros planetas, não seria possível. Né? Apesar de que hoje a gente sabe que os cometas
não são tão inofensivos assim. Né? É inofensivo em relação ao Sol. Em relação ao planeta Terra, a gente já viu que não. Lembra do que a gente estudou na semana passada? Que todos os períodos geológicos, ao seu fim e ao início de outro período, têm um cataclisma? E lembra do cataclisma que extinguiu os dinossauros e que é uma hipótese de um cometa ter sido o impacto de um cometa. Supõe-se que lá na península de Yucatán, no México, onde tem um vestígio, né, de que um cometa poderia ter sido colidido e fez com que extinguisse os dinossauros daquele período, né? Então, assim, para a Terra, para os satélites e para os planetas, não é tão inofensivo assim, tá? Mas em relação ao Sol, o que se conhece hoje em dia, a gente pode concluir como inofensivo, não dando, sobre esse aspecto dessa hipótese, crédito. Em outros aspectos, pode até ter validade. Vamos no item 2 agora. Lá no finalzinho, vou pegar só o finalzinho, porque a gente não tem tempo de abordar tudo, né? Ele diz assim: hoje, naquela época, 1868, a ciência admite, de um modo geral, que o Sol é um globo composto de matérias sólidas cercada de uma atmosfera luminosa, ou fotosfera, que não se acha em contato com a superfície. Vamos atualizar essa parte. É um imenso globo de hidrogênio incandescente, quente e comprimido, que impede que a reação se descontrole, né? Essa fusão que dá essa energia que a gente tem, né, no planeta Terra como um todo. Então, essa energia, sob a forma de luz e calor, banha o nosso sistema há 5 bilhões de anos, né? E sua tremenda gravidade mantém os planetas em órbitas, essas órbitas que a gente conhece, tanto do nosso quanto de outros. Ao tempo de Buffon, item 3 lá do que Kardec está dizendo. Ao tempo de Buffon, somente se conheciam 6 planetas, de que os antigos eram os conhecedores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, dos 3 quais, principalmente, Juno, Ceres e Palas, têm suas órbitas inclinadas a 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com a hipótese de um movimento único de projeção. Então, o Kardec disse assim, olha, Buffon disse que os planetas tinham uma órbita inclinada em 7 graus em sua uniformidade. Só que naquela época, esses 3 que eram chamados de planetas tinham a sua órbita em 13, 10 e 34 graus, desfazendo essa teoria de que colidiu, saiu um pedacinho, todos ficaram em 7 graus em relação ao Sol. Né? Então, ele tira essa teoria, essa parte dessa teoria de Buffon em função desses 3 planetas que se entendiam como planeta na época de Kardec. Mas hoje, a ideia é diferente. A ideia é de que Juno, Ceres e Platas são alguns dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos. Ceres é o maior de todos, com 920 quilômetros de diâmetro. De uma pontinha a outra pontinha, 920 quilômetros. Né? Para você ver o quanto eles são grandes. E interessante também, na época de Buffon, ao tempo de Buffon, não descobriram nem Netuno nem Plutão. Foram descobertos um pouquinho depois, como planetas. Né? E nessa jogadinha aí da palavra dos planetas que o Kardec comentou, que Buffon comentou, ainda tem o Urano, né?
que foi descoberta em 1781. E hoje a gente já sabe que o Plutão ele não é mais planeta, né? Isso muda a nossa vida radicalmente. Ele virou um planeta anão, em função da sua massa, da sua característica, dos satélites que orbitam em função deles. Não muda muito na nossa vida, né? Mas, então é isso, né? Só para poder atualizar um pouquinho, desconsiderar que esses 3 planetas são planetas hoje em dia, são considerados asteroides, né? E não foi comentado à época, não tinha sido descoberto à época o famoso Netuno e Plutão, que são planetas do nosso sistema solar. E no 4º item ele diz assim: após a descoberta da lei da diminuição de calor por Fourier, reconheceram-se completamente errôneos os cálculos de Buffon sobre o resfriamento da Terra. Na verdade, nosso planeta não precisou apenas de 74 mil anos terrestres para chegar à sua temperatura atual, mais de milhões de anos. Então ele pegou uma outra descoberta da ciência, né, um cálculo científico, para considerar essa teoria da projeção inválida, nessa quantidade de tempo, né, em que a Terra resfriou. Mas assim, e hoje em dia o que se diz sobre isso? Se diz que a Terra começou a ser formada 4 bilhões de anos atrás. Tudo começou há 4,5 bilhões de anos terrestres. Né? E a origem da vida, seja uma bactéria que for, há uns 3 milhões, 3,5 bilhões. Então a gente tem a diferença de 1 bilhão de anos. Então tá por aí, alguns 500 milhões de anos que deu esse período de resfriamento. E a gente comentou isso muito na aula passada. Né? Então são algumas correções, assim, não vai mudar muito no nosso entendimento da nossa proposta, mas é só para que a gente pontue certamente, né, que esse ponto deixou de se valer em função da evolução da ciência, e Kardec já orientou desde sempre a gente de que a ciência é uma obra dos séculos e a gente precisa acompanhar ela se quiser ter uma noção exata ou mais precisa possível dos eventos, né, na formação do planeta que a gente habita no momento. Certo? Então, para terminar essa história do Buffon, Kardec conclui assim: Buffon só levou em conta o calor central da Terra sem considerar o dos raios celestes. Se eu não me engano, a Regiane falou na aula passada que em algum momento o raio, em algum momento o calor do centro da Terra, em função de uma espessura muito fina, ela era muito importante para o planeta Terra, e em algum momento ela foi insuficiente, porque essa espessura aumentou em função da solidificação e da decomposição dos materiais orgânicos, né? E que os raios solares, como hoje, são extremamente importantes para manter não só a nossa vida, como a vida de todo ser vivo que a gente encontra aqui. E ele continua assim: ora, é sabido, mediante dados científicos de rigorosa precisão, baseados na experiência, que em virtude da espessura da crosta, o calor interno não contribui há muito tempo. Exatamente o que eu falei agora. Senão parcela insignificante para a temperatura da superfície exterior. E ele termina assim: para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento geral, seria preciso que o Sol se extinguisse, né? Ou que, como a gente viu, vou dar uma aqui de pesquisador, hein? Ou como a gente viu lá na semana passada, em que a atmosfera não permitisse que os raios solares chegassem à superfície, né? Não dando mais condições para a gente sobreviver. Tem muitos seriados, filmes que exercitam essa teoria, né? Acho que é legal a gente até ver para poder se conscientizar melhor do quanto, da importância que cada ser como nós estamos aqui
em função da preservação desse equilíbrio que se conquistou há tantos bilhões de anos para que um espírito acoplasse no corpo e esse corpo pudesse ter condições de se nutrir de toda essa energia, energia material e as energias orgânicas que a gente precisa até hoje, né? E vamos então pular agora. Então vocês perceberam que Kardec refutou alguns aspectos, ignorou, desconsiderou, deixou de lado algumas partes dessa teoria de Buffon, né, como teoria de formação da Terra. E ele coloca a teoria de condensação. Condensar é tornar denso, né, como teoria mais possível, válida até hoje, né? Então ele começa dizendo assim: a teoria de formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que prevalece até hoje na ciência, como sendo a melhor justificada pelas pesquisas, a que resolve o maior número de dificuldades e a que se apoia mais que todas as outras no grande princípio da unidade universal. E que teoria é essa? A gente sabe muito bem, porque a gente já estudou. É a teoria descrita no Astronomia Geral ou Uranografia Geral. Aquela ideia que está lá e o que eu resumi no início é a teoria, né, de como o planeta foi formado. Vou colocar um link já aqui e no nosso grupo de WhatsApp que resume essa teoria de uma forma bem legal, tá? Que aí é uma informação de um capítulo anterior. A gente passou por ela e nós nos dedicamos a estudá-la, tá? E ele termina assim: a geologia que estuda a Terra, a partir do ponto em que a observação direta é possível. É aquele comentário que eu fiz no início, né? A geologia estuda a partir do que tem. Observação direta. Aí a gente consegue contar as eras geológicas, né? O seu estado anterior, por escapar à experimentação, como que a gente vai observar? Né? Só pode ser conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que deve-se escolher aquela que está sancionada pela lógica e que se mostre mais de acordo com os fatos observados. E ele não põe o ponto final nessa história. Continuemos que a ciência evolua para poder trazer mais elementos para sair de uma teoria e passar por uma lei de formação da Terra de uma forma geral, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, tá? Formação da Terra, eu vou botar o linkzinho aqui para vocês assistirem. Tem 10 minutinhos, coisa rápida de se ver e resume muito bem o que, por sinal, a gente já estudou lá no capítulo Uranografia Geral ou Astronomia Geral. Concluindo que, né, o nosso estudo, ficando aberto aí, minha amiga Rejane, Paulo, companheiros e amigos conectados nessa noite, as perguntas, dúvidas, comentários, conclusões, qualquer coisa do gênero, para a gente interagir nessa noite fria, né, do nosso outono aqui do Rio de Janeiro, no caso nós três aqui. É isso. Hoje, dia 10 de maio, um outono gostosinho. E quem chegou para ajudar a aquecer esse outono gostosinho foi a Valéria Moraes, dando boa noite para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença, Valéria. Aí o Tiago botou o seguinte, Felipe. Primeiro que eu gostaria de agradecer, né, essa tua tentativa de explicar esses sistemas de pensamento todos que são tão, apesar de serem antigos, né, apesar de a gente já ter percebido que algumas coisas foram ultrapassadas já, né, estão ultrapassadas, foram ultrapassadas por outros tipos de raciocínio que vieram a explicar melhor, né? É muito importante a gente saber
o que já não se usa mais. Uma vez eu acho que eu estava conversando com vocês o quanto que é importante a ciência, não só do que dá certo, mas também daquilo que não dá certo. Para a gente não ter que ficar marcando passo e errando e pensando em cima de coisas que já foram pensadas e que já foram derrubadas como sistemas de pensamento, né? Já veio alguém que refletiu em cima e falou, pô, mas dessa forma não pode ser? Porque se a gente pensar assim, a gente vai estar excluindo tal ou qual possibilidade, né? Então, é sempre muito bom. Se não existisse também a determinação do que é erro na ciência, a gente ficaria por muito tempo ainda marcando passo, né? Tentando ainda as tentativas erradas de outras pessoas. Então, é extremamente importante a gente ver o que já passou. O Tiago botou aqui assim, ó. Assisti Presságio semana passada e fala exatamente sobre isso. Raios solares que tornariam a Terra inabitável. Curiosamente, o filme traz o conceito de vida espiritual e imortalidade da alma. E ele botou aqui, óbvio que o filme é ficção científica, mas orbita nessa temática, achei interessante. Acho que fica a dica aí para o final de semana assistir esse, eu não assisti esse vídeo, mas com certeza vou assistir esse filme aí, para a gente examinar um pouco, né? Essa questão o Tiago está falando, por exemplo, eu não vi o filme, mas pelo que ele falou, vamos supor que raios solares que a atmosfera atualmente protege passam a chegar até nós aqui, inviabilizando a vida. Isso é possível. Aquecendo o planeta é a discussão do momento, né? Em que os espíritas ambientalistas, muito engajados nessa questão do equilíbrio, né, do orbe do planeta, levam isso em consideração. Verdade. É interessante, né? Na verdade, os filmes que a gente tem, muitos deles, são, como é que eu vou colocar? Projeções, né? Das nossas mentes em determinadas Exercícios, né? Isso, exatamente. Exercícios, né? Que muitas vezes a gente coloca para fora e que venham aí a se tornar realidade, possíveis realidades. Olha aí a gente dentro de uma pandemia, ok, né? Que muitas vezes os cientistas já falaram sobre essa possibilidade, mas quantas foram as vezes que essas histórias de pandemia foram realmente contadas, né? A gente tem filmes aí que falam sobre essas possibilidades. Paulo, Felipe, fiquem à vontade para interagir, para falar um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Se vocês não tiverem mais nada para falar, eu vou passar a palavra para o Paulo. Quer falar mais alguma coisa, Felipe? Não. Vamos escutar o nosso amigo Paulo, de repente no finzinho, né? A gente faz um arremate geral. E eles também, né, que estão nos assistindo aí, coloca aí seus comentários e tal, e a gente interage. Fiquem à vontade para interagir com a gente. Então, vou passar a palavra para o Paulo, para ele poder desenrolar um pouquinho mais o assunto, porque tem mais coisa interessante para a gente assistir. Bom estudo, Paulo. Boa noite a todos os participantes, Felipe, Regiane, muito bem iniciado, comentado pelo Felipe, né? E assim, essa época de Kardec, né, no século XIX ali, vou até trazer daqui a pouco na minha fala uma linha do tempo que eu peguei de um livro que eu vou divulgar para vocês aqui. Vou até depois passar, vou comentar primeiro o texto da Gênese, né, e depois eu vou passar essas teorias mais modernas. Obviamente, como eu não sou especialista em astronomia, eu tirei uma cola do livro, mas também eu coloquei a referência bibliográfica, né? E é um livro bastante interessante, é voltado para o público leigo, com uma linguagem acessível, né? Para quem quiser aí depois se atualizar, se aprofundar. É claro que é um ramo da ciência que requer assim, aprofundamentos, né? Uma matemática mais avançada, uma física mais profunda, né? É um ramo bem profundo, a astronomia, né? O público leigo que eu falo que não é especialista, precisa assim, de uma linguagem mais
simplificada para entender. Alguns ramos da ciência, realmente, ela tem uma peculiaridade, né, mais complexa. Então, assim, essas teorias, elas começou muito com a teoria da nebulosa. Começa, como eu vou falar depois na linha do tempo, lá com Emanuel Swedenborg, e depois Kardec vai citar Buffon também, está dentro mais ou menos da teoria nebulosa, porque assim, os primeiros investigadores, os primeiros cientistas do cosmos, tentavam assim, buscar teorias que explicassem por que no sistema solar alguns planetas eram rochosos e outros gasosos. E mais ou menos a teoria caminhava nesse sentido, né? Algo que pudesse explicar essas distinções. Então, a primeira teoria adotada pelos cientistas ali no final do século XVIII, início do século XIX, eram sobre nebulosas, né, de formações. Depois, com outras observações, isso começa a cair em desuso, essa teoria. Depois eu vou passar uma série aqui, né, de outras teorias. Na época de Kardec, ali meados do século XIX, vai ter um boom, assim, uma explosão de várias teorias. E eu gostaria de, inicialmente, comentar sobre isso. Quando a gente fala de teoria científica, principalmente em época de negacionismo de algumas pessoas em que a gente vive, né? Teoria científica não é algo especulativo, né? Que o cientista vai lá e cria, né, um sistema de explicação e pode ser refutado por qualquer pessoa leiga. Não, teoria científica é um sistema que dá uma explicação, né, para um recorte de fenômeno ou um determinado ramo de conhecimento. É um conjunto de conhecimento que é embasado por hipóteses, por fatos científicos, por várias experimentações, observações, pela contribuição de diversas áreas diferentes da ciência, né? A gente está falando aqui de estudo do cosmos, do universo, da formação do planeta. Aqui recebe, qualquer teoria nesse sentido vai receber contribuição da física das partículas, física quântica, da física do universo, teoria geral da relatividade, sobre estudos da química, da constituição da matéria e da geologia, da formação, ou seja, a ciência ela só se fragmenta para fins didáticos, aí cada um vai estudar uma coisa e tudo. A ciência é uma só, então, assim, uma teoria recebe contribuições de diversas outras ciências, diversos outros cientistas. Por que eu estou iniciando isso aqui? Esse é o primeiro ponto. Teoria científica não é algo assim meramente especulativo, né? Que seja facilmente refutado. E não apenas nesse ramo da ciência mais natural, da astronomia ou ramo das ciências exatas, inclusive de ciências humanas, né? As ciências humanas, então, é bombardeado, né? É facilmente refutável alguma teoria de história, interpretações de fatos históricos, a gente presencia isso atualmente. Então, assim, isso demanda estudo, né? Alguém, seja sociólogo, historiador, antropólogo, quando ele está embaseado seu artigo, seu livro em cima de alguma teoria, aquilo não é para ser facilmente refutável. Não estou falando que não é para ser refutável. Toda teoria ela é moldada a ser atualizada sempre de acordo com novas observações ou objeções, mas não para ser refutado facilmente, principalmente por uma pessoa que seja leiga, assim, tudo. Então, ela é calcada em fundamentos, em algo concreto, em hipóteses, em coisas que demanda vários tempos de estudo. Esse é um ponto. Uma outra questão relacionada a isso, que é uma outra, como é que eu vou dizer assim, que é uma questão inversa, mas é igualmente errada, é o seguinte, é tentar imaginar uma teoria como se fosse um dogma, né? Então, hoje em dia, por exemplo, para explicação da formação do universo, né, como acho que a maioria já ouviu falar, a teoria do Big Bang, né? Isso não é um dogma que tem que acreditar, é assim, e ninguém pode refutar. Não, teoria científica não são dogmas. Nem cientistas são donos da verdade, né? Mas toda teoria, de acordo com novos instrumentos, novas observações, ela vai sendo ajustada por algumas hipóteses, por algumas complementações, e assim a gente tem um avanço natural da ciência, né?
A ciência ela não se fecha numa teoria e nada mais pode mudar, né? Então, assim, a ciência está sempre se atualizando. E cada vez mais a gente vê essa atualização assim sendo avançada cada vez mais, né? Então, essa é só a primeira fala que eu iniciar. E por que eu quis iniciar isso? Há teorias e teorias, né? As teorias que o Felipe comentou na parte dele, a teoria da... Como ele vai falar aqui, da projeção, né? A teoria da projeção e a teoria da condensação, ela é mais ou menos umas teorias relacionadas com bom senso, calcada em algumas observações, como Kardec vai ressaltar, e depois ele vai refutar de acordo com os avanços da sua época. Agora, a teoria que eu vou falar aqui, ela é muito mais uma teoria, assim, não uma teoria científica, mas uma teoria construída, muitas vezes, de um modo dedutivo, de um senso comum, né? Então, assim, teoria científica não é qualquer tipo de teoria. Qualquer pessoa leiga pode criar uma teoria. Se eu quiser, eu posso criar uma teoria aqui, fazer 5 páginas sobre o que o Paulo Orly acha como o universo se formou, né? Só que o Paulo Orly não tem nenhuma especialização nessa área de cosmologia, de astronomia, mas eu criei uma teoria, mas vai ter uma validade, né? Obviamente que não vai ter respaldo nenhum. Qualquer pessoa pode criar uma teoria, mas uma teoria científica são pessoas que têm um conhecimento especializado naquilo ali e geralmente é submetido numa coletividade de outras pessoas com conhecimento sobre o tema, né? Então, há teorias e teorias. Toda teoria científica é uma teoria, mas nem toda teoria é uma teoria científica. E aí a teoria da incrustação, ela é mais ou menos uma forma assim, de conciliar o entendimento literal da Bíblia, né? Que dizia lá que o mundo era formado, que o universo, né, foi criado por Deus em 6 dias, no 7º dia Deus descansou, junto com o conhecimento que se formava na época, que é o que a gente viu nos capítulos aqui em semanas passadas sobre a geologia, né? Então, o mundo científico da época de Kardec já estava descobrindo, através da geologia e de outras ciências que estavam se formando, várias pistas para a formação da Terra. Então, a Terra ela se formou em milhões de anos, e não 6, como durante séculos se imaginava no entendimento, numa interpretação literal da Bíblia. Então, essa teoria, assim, ela é proposta por uma pessoa de uma forma a conciliar. Então, como que ela vai tentar conciliar o entendimento bíblico com as novas observações que a ciência estava fornecendo naquela época? Eu vou até ler esse trecho, os 4 itens é pequeno aqui, né? Acredito que não vai ficar muito cansativo para vocês. Tá lá, a teoria da incrustação, no item 4. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos desta teoria que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nesses últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida na seguinte carta. Aí a carta da pessoa na época, né? Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa os geólogos a contestam, firmado no estudo dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis de vestuteis que transportam a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a Escritura disse a verdade também os geólogos. Ou seja, perceba como ele vai querer conciliar, né? A Escritura está certa, a ciência também. E foi um simples Campônio, né? Quem os pôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais que um planeta incrustativo, muito moderno, composto de materiais muito antigos, né? Essa palavra incrustativo, né, é como se a formação do planeta ela fosse a formação de vários outros corpos celestes que se juntaram e formaram esse aglomerado que seria o planeta Terra. Então, isso daria explicação, né? Que os materiais que formam a Terra é antigo, aí varia de acordo com o que a geologia mostrava, só que essa incrustação se formou durante o tempo bíblico, né? E aí vamos continuar no texto que está lá na Gênesis. Após o arrebatamento do planeta desconhecido que chegara à maturidade, ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos,
A alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites. Perceba, né? A alma da Terra, ó, que coisa estranha aí. Para formar a Terra atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhe era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio. Os planetas têm o seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu aos satélites um raio magnético que trouxeram para... um raio magnético atrativo que pôs em estado cataléptico todo o mobiliário vegetal, animal, hominal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação teve por únicas testemunhas a alma na Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhes dar entranhas comuns. Praticada a soldadura, as águas escoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara, né? A Lua, na sua autonomia, no seu livre-arbítrio, foi a única desses corpos celestes que não quis se juntar, né? E nesse espaço se formou o que seria o mar, os oceanos. Continuando no texto, as atmosferas se confundiram e começou o despertar, ou a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado de luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela, a de civilização mais antiga, a África, a raça negra, a Europa, a raça branca e a América, a raça vermelha. Certos animais, de que apenas o disposição encontrados, nunca teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos, desmansados pelas velhices, né? É o que ele vai informar nesses textos aqui. Pulando um pouquinho, aí a partir do item 5 a gente tem a explicação de Kardec. Esta teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de que deixa intacta a questão mesma que ela pretende resolver, a questão da origem. Diz-se é certo como que a Terra teria se formado, mas não lhe diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la, né? E Kardec vai explicar ali, vai refutar, e não é tão difícil, né, de refutar, é mais fácil de refutar essa do que a teoria anterior que o Felipe comentou. E Kardec, né, era um grande sábio, ele estava atualizado com várias hipóteses e teorias da época. A gente acredita, supõe, né, que essa teoria mais bizarra ele colocou aqui justamente para mostrar, né, que há 2 tipos de teoria. Uma teoria que é calcada em coisas observáveis, em experimentações, em observações, por dedução, né, mais séria, como a de Buffon, que ele colocou acima, que o Felipe comentou, e outro tipo de teoria que é um fato isolado, que é um sistema construído por uma pessoa e que não tem tanto respaldo científico, né? Isso vale até para os dias de hoje, né? Como eu comentei no início. Há teorias e teorias, né? Uma teoria científica não é qualquer tipo de teoria pensado por qualquer pessoa, né? E até como a gente está falando de espiritismo aqui, é claro que essa do item trazido pelo item 4 aqui, a teoria da incrustação, foi por uma pessoa, né? Mas, assim, falando até em termos mediúnicos, a gente sabe também que espíritos fascinadores, espíritos levianos, eles podem seduzir médios e criar teorias mirabolantes, teorias que não têm tanto respaldo científico, né? E muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado quando a gente está trabalhando em mediunidade ou enquanto estudantes de espírito, em saber a fonte, saber se aquela informação ela tem um respaldo científico, se tem respaldo com outros princípios da doutrina, né? Também, só fazendo esse adendo aqui. E aí a gente tem... Aí Kardec vai comentar sobre essas questões, então há uma teoria assim, facilmente refutável, né? Era uma tentativa de conciliar um entendimento literal bíblico com o que a ciência colocava.
Até hoje em dia a gente tem, não só com essas questões, mas outras coisas, tentativa de se conciliar, né? Até por questão grupos fundamentalistas, etc., né? Então a gente tem que ficar sempre alerta com essas questões. Passando aqui, dando uma pulada para o item 7, ele vai falar da alma da Terra, e percebem, até fazendo uma relação com os itens anteriores, como não tem lógica, né, um planeta, porque um planeta é formado, tirando os seres inteligentes que estão nele, né, mas até os planetas que são inabitáveis, são formados por matéria. Então, matéria não pode ter livre-arbítrio, porque matéria não tem, né, matéria bruta não vai ter um ser inteligente. Apenas o princípio inteligente e os espíritos que são dotados de vontade, dotados de livre-arbítrio, né? Então, imaginar que a Lua teve autonomia, um livre-arbítrio e não quis se juntar na formação da Terra não tem lógica nenhuma, como Kardec vai comentar aqui. Então, essa questão de alma da Terra, imaginar que há uma alma coletiva da Terra, do planeta, e cada formação desse planeta é como se fosse um organismo, fazendo um paralelo com o organismo humano, também não teria lógica, como Kardec vai colocar, resumindo nesse item 7 aqui. Mas ele vai dizer lá no último parágrafo que a gente pode entender a alma da Terra, se entender assim como a coletividade dos espíritos que estão incumbidos da elaboração e da direção do progresso desse planeta. E isso a gente sabe já, né? Vocês que estão aí acompanhando os estudos, a gente já estudou lá desde o Evangelho, a gente sabe, há o governador espiritual da Terra, que a gente sabe que é Jesus, e há os espíritos, né, prepostos, que comandam o direcionamento, a evolução aqui do planeta. Então a gente pode entender a alma da Terra como, vamos dizer assim, essa palavra, não gosto muito de usar, né, mas só para a gente entender aqui, como se fosse essa elite espiritual, né? Que a gente fala de elite, né, dá muito uma ideia de um egoísmo, um grupo que usurpa, né, e domina outros, mas é uma elite no sentido assim, um grupo de espíritos muito elevados que comanda o progresso aqui na Terra, né? Então a gente pode entender esse grupo como a alma da Terra, né? A melhor representação, os espíritos que estão mais próximos de Deus, que cuida de nós, né? E do planeta aqui. Pode entender nesse sentido como a alma da Terra, mas não imaginar que o planeta como todo tem uma alma, né? Há uma ideia, seria um panteísmo espiritual, né? E de Deus estar impregnado aqui na própria criação, seria o planeta ter uma própria alma, e essa ideia não teria lógica segundo Kardec. E aí, né, para complementar, tem uma obra, eu vou deixar depois a referência bibliográfica aqui, ó. Esse livro é muito interessante, não sei se dá para ver aqui por causa da luz, ó. 50 ideias de astronomia que você precisa conhecer. Nesse livrinho aqui, é uma série de livros, vocês encontram em livraria, sobre esse tema da astronomia. Tem muito assunto aqui disso tudo que a gente já vem comentando, né? Mais uma dica também, mas tem alguns canais, como a gente publica lá no grupo do WhatsApp, e aqui fala sobre a teoria do Big Bang, a formação do sistema solar, incluindo o nosso planeta, e é escrito por cientista, tem todo um respaldo, e é uma linguagem bastante acessível. Então, é claro que lendo esse livro aqui, ninguém vai se formar como astrônomo e tudo, né? Demanda muito mais conhecimento, mas dá para pegar umas ideias gerais aqui, né? E aí eu ia pedir para ir passando, eu fiz uma linha do tempo nos comentários, só para mostrar nessa linha do tempo como se foi se desenvolvendo, né? Aí eu coloquei teorias atuais sobre a formação do sistema solar e da Terra. Tem alguma coisa antes disso, né? Essa aí, na verdade... Não tem não, começa aí mesmo. Mas tem outras, né? Tem outras depois, antes disso não. Essa é a teoria mais atual, é a teoria a partir lá da década de 70, teve a teoria da acreção por colisões, e a acreção de seixo é a mais atual, foi proposta em 2012 por um grupo de cientistas norte-americanos, é a teoria mais atual. Então, quando a gente fala de teoria, preste atenção naquela minha fala inicial. Teoria científica são sistemas de conhecimento
que pretende dar uma resposta, né, mais próxima possível da verdade sobre um recorte de fenômenos. E essa teoria ela é embasada por um conjunto de conhecimento de várias ciências afins, de várias hipóteses testadas, né? Então, assim, ela é a teoria mais aceitável para a formação do sistema solar, a acreção de seixos. Não compartilhei geralmente a imagem aí, mas facilmente, deixei aí na descrição do comentário, vocês podem pesquisar, jogar no Google, né, no buscador da internet, coloca lá acreção de seixos, ou coloca em qualquer plataforma de vídeo, né, vai ter uma explicação sobre isso aí, né, como se fosse aquela nuvem de poeira, aí se forma uma condensação de gás ali, que seria a formação de uma estrela, e geralmente, se vocês observar o sistema em torno de uma estrela, ela vai se formar espiral, né? Então, a ideia disso aí que é formado por pequenos corpos, né? Então, é uma ideia totalmente diferente do que se propunha lá no início, no século XIX, que era a teoria da nebulosa. Então, a acreção de seixos é a teoria mais atual que tenta responder como que os planetas se formam, né? Como que os sistemas solares se formam. Passe para mim, por favor, obrigado. Ideia da teoria: os planetas crescem por meio da fusão de pequenos objetos, né? E é interessante dessa teoria que a formação, né, dos planetas não se dá em milhões e milhões, assim, mas o início da formação é muito mais rápido do que a gente imagina, né? Podia passar, por favor? Então, a linha do tempo, lá, ó, 1734. Emmanuel Swedenborg sugere que os planetas são formados pelo colapso de nuvens de gás ejetados pelo Sol. Essas ideias é mais ou menos com aquilo que a gente já vinha estudando, né? Está bem próxima com a ideia que Buffon propunha, como Kardec colocou. Então, assim, Kardec escolheu algumas teorias para colocar na época, né? Essas eram outras teorias. São teorias relacionadas à questão das nebulosas. Pode passar, por favor. E aí depois, né, ainda no século XVIII, meados do século XVIII, o filósofo Immanuel Kant propõe que o Sol e os planetas se aglutinaram a partir de uma nebulosa inicial. Perceba que nesse século XVIII aí, né, essa teoria da nebulosa era a mais provável para a época, porque, veja, hoje em dia você tem acelerador de partículas. Lembra que eu falei que a ciência uma contribui com a outra, né? Nessa época não se tinha essa ideia da física quântica, né? Do infinitesimal, das partículas menores que o átomo. E isso vai ajudar nessa teoria mais moderna que eu falei, que os planetas se formam por acréscimo de pequenos objetos, que os cientistas, né, os físicos, hoje colocam lá as partículas para acelerar e ele vai estudar, vai simular mais ou menos como que era a época da explosão do Big Bang, da formação, né? Como que se forma, como que se junta, né? Se funde o núcleo do átomo, as mini partículas, os quarks, né? Nessa época do século XVIII não se tinha. Você tinha a física mecânica, a física clássica. Então, assim, as teorias dependem muito dos instrumentos de observação, vocês conseguem entender? Na medida que os cientistas, né, desenvolvem instrumentos melhores, isso vai facilitar nas hipóteses, nas perguntas, nos questionamentos e na formulação de teoria e de lei. Né? Eu falei ainda de teoria e lei. Teoria expliquei bem. Uma lei científica é algo mais pontual e é geralmente estabelecido numa fórmula matemática, em linguagem matemática. Teoria é algo mais geral, né? E aí, depois de Kant, né, passar, por favor, em 1796, Laplace, que foi um grande matemático, né, físico, ele apresenta a sua própria versão da hipótese nebular, sublinhando os processos físicos em ação. De modo resumido aí também, e até legal, depois a gente pode pegar, quem quiser se aprofundar, gosta dessa área da ciência, né, pode depois se aprofundar, vai buscar artigos da época, a teoria de cada cientista. Aí perceba o salto, né, já em 1905.
Thomas Chamberlain, Forrest Moulton, não vou ficar me arriscando a falar o nome de cientista aqui, não quero pagar esses vexames, mas vamos lá. Ó. Esses dois cientistas propõem a primeira teoria do acúmulo para explicar o crescimento dos planetas. São teorias que vão dar respaldo para aquela teoria que é mais moderna, como eu falei. Pode passar, por favor. Em 1917, James Jeans apresenta uma hipótese das marés para explicar a origem dos planetas, né? Vocês também é facilmente encontrável, né? Vocês podem colocar no YouTube a hipótese da maré, né? Para explicar a origem dos planetas. Pode passar, por favor, Regiane. Ó, perceba o salto que se dá aí, né? Em 1978, né? Prentice mostra como grãos de poeira na nebulosa solar poderiam retardar a rotação de seu centro, né? Só queria comentar aí por quê, né? Da questão da nebulosa, por que a nebulosa começou a entrar em desuso, né? Era observável por instrumentos, né? Ao olhar o céu, o universo, geralmente o sistema ele tinha a forma de espiral. Só que o nosso sistema solar, a peculiaridade dele é o seguinte: os outros corpos celestes não estão muito distantes do Sol. O Sol ele concentra, né, muito perto dele, de si, os outros orbes celestes. Aí, o que é que isso tem a ver com a teoria da nebulosa, né? Quando se vai observar a rotação do Sol, ela dura em torno de 25 dias. Então, assim, deveria ser muito mais rápido, né? Então, uma série de questões lá, né? Os cientistas discutindo aquilo. Então, esse tipo de observação, né? A rotação do Sol não é tão rápida como deveria ser, mas é lenta. Então, essa e outros tipos de observações vão fazer os cientistas abandonar a teoria da nebulosa. Aí eles vão propor outros tipos de teoria, né? E aí você vai ter já em 78, né, alguns fatos científicos, né, que vão dar embasamento às novas teorias. Por exemplo, essa questão aí, grãos de poeira na nebulosa solar poderia retardar a rotação do seu centro. Pode passar, por favor, Regiane. E aí a gente tem o que seria mais moderna, né? Esse cientista aí, eu falei que eu não ia falar o nome, tá aí, Ender Johansen, né? Eu acho que é isso, mais ou menos, de Michel, propõe o acúmulo. Sério mesmo, gente, eu nunca tinha ouvido o nome desse cientista, né? Propõe o acúmulo de seixos como um modo de formação rápida de núcleos planetários. Lembra quando eu falei, né? Os planetas, né? Os núcleos planetários, eles vão se formar rápido e não em um tempo que a gente imaginava muito longo, né? Então, assim, acúmulo de seixos. Então, entenda como uma poeira cósmica, né? Matérias pequenas que vão formar o conjunto de planetas, os sistemas, seria mais ou menos nosso sistema solar e os outros sistemas, né, solares. A gente está discutindo aqui formação de sistema solar e de planeta, né? Não necessariamente algo, né, formação do universo e tudo. Pode passar, né, por favor. A fonte, né, porque a gente não foram ideias tiradas da minha cabeça, é o livro que eu mostrei para vocês, e tá aí, 50 ideias de astronomia. É uma série bastante legal, né? E aí fica a dica aí. Pode passar, por favor. Aí a observação é minha mesmo, né? Que eu fiz. Para não ficar só no Ctrl+C, Ctrl+V, senão fica feio para mim, né? E aí eu teci algumas observações aí. Na época de Kardec havia diversas teorias sobre a formação da Terra. Só para entender o contexto com o qual Kardec trabalhava. Então, Kardec tinha, assim, no século XIX, tinha várias explicações para a formação. E aí Kardec usou três tipos de teoria. Duas com um embasamento científico, que é a teoria da projeção e da condensação, e uma teoria que seria bizarra, que Kardec ele colocou de propósito mesmo, né? É justamente para a gente imaginar esses diferentes tipos de teorias, que foi a teoria da incrustação. Então, aí eu coloquei. E aí, né, eu coloquei, a gente não poderia deixar de citar a teoria do Big Bang. Então, a teoria científica, né, que eu fiz questão de frisar,
é a ideia de que o universo teve início numa explosão quente e densa de energia, né? Seria um núcleo muito pequeno, né, e denso de energia. A gente sabe, né, também pela aquela fórmula lá, né, a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, aquilo relaciona a massa com a energia, né? Então, é possível, né, manipular, é possível, assim, dentro da natureza, né, a transformação da matéria é ter errado a gente falar que a matéria se transforma em energia, e muitas pessoas falam isso, é mais exato falar de massa, né? A massa se converte em energia e vice-versa. Isso é o que está por trás dessa ideia do Big Bang. Então seria um núcleo de uma... Se a gente regredir, né, hoje se observa que o universo está expandindo. Então, em determinado momento, tudo isso estava concentrado num núcleo muito forte, muito de energia, né? Então vai ver essa grande explosão, mais ou menos uma ideia, né, bastante simplificada sobre a teoria do Big Bang. Eu fiz questão de frisar, nem poderia colocar meu nome, porque está ali a conclusão, né? Isso aqui porque a gente está estudando uma série de capítulos científicos, né? E a gente imaginar, por que tanto estudar tanto sobre ciência propriamente dita, né? E o espiritismo é religião, a gente está estudando tanto ciência. Aí eu fiz questão de colocar essa conclusão de um modo geral para reflexão nossa, né? O espiritismo e qualquer outras religiões, principalmente o espiritismo, que a gente está estudando aqui, e filosofias devem acompanhar a investigação científica, especialmente no terreno de estudo da matéria. Não coloquei mais nada não, né? Isso pode parecer bem óbvio colocar isso aí, por quê? A gente percebeu como que se dá a atualização científica, né? Então a gente vai estar acompanhando isso aí, né? Porque o objeto de estudo da doutrina espírita, esquece um pouquinho o olhar quanto religião, enquanto filosofia, o olhar do espiritismo enquanto ciência, ela tem um objeto de estudo bem definido, que é o estudo do espírito humano, né? Até mesmo o estudo da alma, do princípio inteligente nos animais, é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tem como meios de estudar, né? Não tem como evocar um espírito de um animal. Então, basicamente se concentra nesse espírito humano, né? Que se dá através um instrumento, né? O que seria o nosso telescópio, o nosso computador, o nosso objeto de investigação, a mediunidade. Então, ela estuda a alma, né? A sua origem, sua natureza e destino, e a relação dos espíritos com a humanidade encarnada. Esse é objeto de estudo. Mas veja, a gente vai estar lá o capítulo da geração espiritual, da gênese espiritual, a evolução desse princípio inteligente. Para entender isso, os espíritos inteligentes, eles encarnam em quê? Na rocha, na pedra, na água ou nos seres vivos, né? Nos seres vivos. E os espíritos humanos na espécie Homo sapiens. Então, perceba, era necessário estudar os seres vivos, a evolução dos seres vivos, gênese orgânica. Mas os seres vivos, eles vão viver aonde? Em mundos materiais. Então é necessário estudar os mundos materiais. Mundos materiais se formam onde? Sistemas solares. Então é necessário estudar sistemas solares. Perceba como que Kardec foi necessário fazer toda aquela introdução, por isso que ele coloca esses estudos aí. Para estudar a evolução do princípio inteligente, foi necessário, e a gente vai ter ainda semana que vem mais um capítulo, né? Estudar toda essa questão científica, né? Encerro por aqui a minha fala, assim, né? Basicamente, esses comentários que eu poderia ter tecido hoje. Tá ótimo, acho que foi excelente, né? Não poderia ter sido melhor. A gente só tem a agradecer. Bom, no meio do seu estudo chegou aqui a Valéria Moraes. Boa noite, Valéria. Obrigada pela sua presença. Acho que eu até já falei dela. Mas aí o Tiago botou assim, lembrando, ele falou assim, a teoria precisa se sustentar minimamente. Foi a hora que você estava falando sobre a questão das teorias, que saem às vezes da cabeça de um leigo, e as teorias, né? A diferença da teoria que sai da cabeça daquele que tem a questão técnica, né? Que é um pesquisador, que se depara com um estudo anterior de outras coisas antes de formular dele.
Aí ele coloca assim, ó, bem colocado, Paulo, até porque não podemos confundir as teorias com a realidade dos fatos. As teorias tentam entender e tendem a se aproximar da verdade. Ou pelo menos buscam, né, se aproximar dessa verdade. Porque realmente é aquilo que você falou, né? A gente tem o problema do achismo, né? Hoje em dia a gente tem um grande achismo. Ah, mas é minha opinião, eu acho que... Bom, mas a sua opinião, você pode guardar ela, porque, na verdade, ela não tem grande relevância quando se depara com uma coisa séria, né? Com um pesquisador, porque até mesmo uma pessoa que seja da própria profissão, né? Ela nem sempre é um pesquisador só porque é formada na mesma coisa. Ela pode ter simplesmente um trabalho técnico ali no dia a dia, o que é diferente de uma pessoa que se debruça sobre novas teorias, antigas teorias e possibilidades, né? Então, nem sempre uma pessoa que está dentro da mesma profissão tem capacidade, tem competência para poder dizer, eu formulei uma teoria, mas eu sou médica, eu sou advogada, eu sou engenheiro, mas às vezes essa pessoa ela está simplesmente voltada para a prática, e a prática nem sempre é o melhor lugar para se formar teorias, porque ela está ali em outro campo, né? O campo da teoria, ela precisa colocar essa teoria na prática para ver se ela funciona. Então, tem todo um passo a passo, né, para que a gente possa verificar, fazer a verificação. O boa noite que eu tinha dado, já tinha falado, o que precisava ser falado era o da Glauce, gente. Boa noite, Glauce. Eu passei direto. Bom, mais um aqui do Tiago, ó. Como o Espiritismo enxerga o arrebatamento do Apocalipse? Me desculpem se a pergunta não for oportuna. Seria apenas a transição ou teríamos de fato um episódio de desencarne coletivo? Na verdade, acho que a Gênese vai trabalhar isso mais na frente, não é, Paulo e Felipe? Se eu não me engano. A gente vai falar sobre o Apocalipse mais na frente, não é? Vamos falar. Mais à frente, Mas, assim, Kardec vai fazer um... Desculpa. Dá para já ter uma ideia. A pergunta é super oportuna, amigo. Fica à vontade aí. Né? Então, sempre lembrar que os textos bíblicos, a forma com que primeiro, a veracidade com que é o que está escrito, né? São textos muito antigos, e a forma de se interpretar esses textos vai ditar muito, né? O que você vai entender sobre o arrebatamento do Apocalipse. Do que eu me lembro disso, que é pouco, acho que a gente depois pode explicar melhor, é que cita em algum momento em que alguns seriam arrebatados e levados para próximo do Senhor e ali ficariam para sempre. Para mim, acho super possível isso, né? Naquela escala de evolução de um espírito perfeito, onde nós se fazemos um com o Pai, né? Em que a gente conserva a nossa individualidade, mas nós estamos imersos por sermos perfeitos e compreendemos o amor e a sabedoria, nós fazemos um com o Pai. Então, assim, a gente tem uma forma, pelo menos eu teria uma forma de explicar isso tranquilamente, não queria me alongar muito, mas é mais ou menos por esse entendimento, né? O que na luz do Espiritismo significa o arrebatamento do Apocalipse? Acho que dá pano para manga isso aí. Pode falar, Paulo. Não, eu só me sinto contemplado na fala do Felipe, é isso aí mesmo. Mas assim, só acrescentando também, sim, muitas coisas o Espiritismo dá uma luz, mas também nós não temos, né, o compromisso, a obrigação de confirmar, né, todos os fatos que estão na Bíblia e tudo, porque essas questões são complexas, muitas questões, a formação do conjunto desses livros, né, tem os problemas da forma como eles foram copiados por copista durante séculos, os acréscimos, a formação desses livros. Então, tudo é complexo. A gente não sabe como é que era lá entre os primeiros comentadores e a forma como a gente recebe hoje, né? Muitas águas rolaram.
Então, é uma questão complexa. Por isso que eu falei mais para o Tiago, para ele se manter firme aí, porque a gente vai falar um pouco mais pesado sobre isso mais na frente, por mais que vocês fizessem um apanhadozinho, né? Ó, essa teoria estaria mais viciada, que aí depois lá embaixo ele corrige, aos dogmas. Kardec adota alguma teoria em específico ou ele não chega a eleger uma como mais provável, Paulo? Não sei exatamente qual a teoria que Kardec preferia à época, ele vai colocar essas 3 nesse livro. Eu acredito que Kardec ele tinha um conhecimento científico, ele saberia que era ilógica a teoria da qual eu comentei, que era da incrustação. Ele colocou no livro justamente para dar um exemplo de uma teoria ruim e de uma teoria boa, né? Kardec era bom senso encarnado, ele tinha conhecimento. Um livro de Kardec que a gente tem pouco conhecimento, mas lá no Kardecpedia está lá no catálogo, é um livro chamado assim, Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Esse é o título de um livro, né? Porque geralmente a gente só conhece o Pentateuco kardeciano, esses livros. Kardec ele publicou esse livro, que é uma lista de várias obras que ele recomendava. E aí você vai ver que Kardec ele lia muito, muito. Ele era um intelectual assim, com uma cultura absurda. Por que eu estou querendo dizer isso? Ele tinha um conhecimento das teorias na época, com certeza, né? Ele era um grande intelectual mesmo, assim. Então, ele acredita que ele adotaria que tivesse melhor respaldo científico. Ele perguntou isso aqui, mas eu acho até que você respondeu no finalzinho da sua fala, se há interferência dos espíritos na apresentação dessas teorias, ou Kardec usa somente a teoria dos encarnados. O livro dos Espíritos diz que a gente é influenciado o tempo inteiro, né? Ele inclusive fala no livro dos Espíritos que, na verdade, num geral, são eles que nos direcionam, né? O tempo todo. Então, que a gente está sob uma forte influência deles. Então, é aquilo que o Paulo falou já. Coisas da nossa cabeça, tem a capacidade nossa de raciocínio? Tem. Mas a maior parte das vezes a gente está ali sob influência, né? De tanto de estudiosos que nos ajudam aí nesse caminho, né? Como também de influências não muito positivas, né? Aí, o último aqui, o Tiago. Kardec julgou imprudente acionar os espíritos para consultar suas opiniões nessas questões? Acho que ele não teve tempo, desencarnou antes, né? Porque certamente ele se debruçaria. Eu acho que uma obra interessante para o Tiago é A Caminho da Luz, né? Uma psicografia confiável, um livro de Emmanuel com Chico, né? Então ele dá um pouco da formação. Né, um pouquinho de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, fala dos detalhes da evolução em dois mundos, né? Ou seja, a evolução do plano espiritual no plano material. Então ele aborda várias questões, então de repente seria interessante, não com Kardec, ele escreveu esse livro, ele publicou esse livro em fevereiro de 68 e desencarnou no ano seguinte. Não, ele desencarnou em março. Teve um aneurisma, se eu não me engano. Então, não foi isso? Foi no mesmo ano, né? Foi no mesmo ano. E avisando só que esse livro que o Felipe falou, tem ele em audiobook, tem ele, acho que até em radionovela, no YouTube, é só vocês procurarem quando vocês não tiverem tempo para ler, mas ler é muito interessante. Pode falar, Paulo. Eu sei que a gente está estourando tempo, né? Estamos avançando 4 minutos, mas essa questão foi muito legal, né? A pena que ela foi feita agora no final. Assim, os espíritos, né? Pelo menos os espíritos superiores, eles não dão resposta a assuntos em que os homens e as mulheres, vamos colocar seres humanos, né? Quando eu falo os homens, sentido seres humanos, podem aprender pela própria ciência. Os espíritos sempre deixavam isso bem claro, né? Então, Kardec jamais ia fazer perguntas sobre a constituição do universo, etc. Que na revista espírita, no mesmo livro dos espíritos, os espíritos eles não falavam isso, porque senão ficava muito fácil, não precisava nem ter a ciência, né? Nem os astrônomos físicos ficarem queimando a cabeça, né?
Inclusive, até outros espíritos esclarecidos, por exemplo, André Luiz, Emmanuel. O Emmanuel, ele deixa bem claro nos prefácios do livro dele, né? Eu já li diversos livros de Emmanuel, de André Luiz também. São espíritos investigadores, porque há ciência no mundo espiritual, mas Emmanuel, nesse livro, Caminho da Luz, né? A função desse livro também não é substituir a ciência. Ele vai falar, estou dando enfoque aqui das implicações que isso possam ter no sentido moral, no sentido do que a gente precisa saber para a nossa caminhada enquanto espírito, né? Então, assim, nenhum espírito esclarecido ele vai fazer uma obra de cunho propriamente científico, e isso fica a cargo do cientista, né? Não é isso o objetivo da doutrina. É só isso que eu queria comentar. O áudio. O áudio. Acabou, gente. Infelizmente, a gente não pode se alongar mais. Eu acho que a gente teria mais coisas para conversar. Mas acabou, a gente se vê na próxima semana. Leiam os textos, preparem-se para os questionamentos. É sempre muito bom ter vocês aqui. E agora a gente vai fazer a prece final com o Felipe. Isso. Então, para aqueles que desejarem... Minha voz está saindo, tá, né? Para aqueles que desejarem fechar os olhos e que a gente concentre os nossos pensamentos numa só direção, na direção do Criador, na direção de Deus, para agradecer tudo o que ocorreu na noite de hoje, no dia de hoje, a oportunidade de estar encarnado nesse planeta Terra, os desafios e as alegrias, agradecer a vida, agradecer a vibração e essa energia que nos mantém no controle das escolhas das nossas vidas, aceitando todas as condições que nos rodeiam. Agradecer aos benfeitores, aos nossos anjos protetores por ter protegido, por ter nos inspirado, por nos fazer atentos a tudo que foi falado aqui, para o crescimento da nossa bagagem, do nosso intelecto, da nossa moralidade. E não esquecer da nossa responsabilidade. Da responsabilidade de interiorizar esses conceitos, refletir, porque amanhã nova oportunidade surgirá. Oportunidade de colocar atitudes, pensamentos, hábitos novos em nossas vidas. Fazendo dessa oportunidade uma oportunidade única de progredir, de evoluir. Saindo dessa vida muito melhor do que chegamos. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa semana.